Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Pessoal, vamos começar pela última aula, tá? O resumo da última aula. Falamos sobre a crise do Império Brasileiro. Era um império liderado por Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I. O império ele era sustentado pela Igreja Católica, militares e os agricultores do café, cafeicultores. Esses três pontos que sustentavam o império. Só que nós vimos na última aula que, ao longo do tempo, a igreja, militares e cafeicultores vão retirar o apoio do império. Assim, ficou muito mais fragilizada a todo e qualquer avanço que poderiam ter sobre o Império Brasileiro. Outro ponto era que a princesa Isabel seria a quem ficaria no lugar de Dom Pedro II. E ela e seu esposo não passavam nenhum tipo de confiança para o povo naquela época, principalmente igreja, militares e o povo do café. A princesa Isabel também vai ser aquela que vai assinar a Lei Áurea, ou seja, vai fazer a libertação dos escravos aqui no Brasil. O problema tanto não foi esse, o problema foi que ela libertou os escravos sem dar nenhum tipo de indenização para os donos dos escravos, ou seja, eles compravam escravos, mas não receberam nada em troca. Eles perderam seu dinheiro e ficaram no prejuízo, aumentando ainda mais a crise do império. Chegou então a proclamação da República. O exército então ele consegue se reerguer, juntar forças e mandar embora a família real, tá? Em 1889. Como não houve ainda uma primeira eleição de fato, com a participação do povo, ela foi indireta, ou seja, só quem estava ali no poder que votou, foram escolhido então como primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. E logo após veio o Floriano Peixoto. Deodoro da Fonseca ele foi visto como autoritário, tanto que a primeira coisa que ele faz é fechar o Congresso, onde só ele ia governar o Brasil nesse período. Não aguentou a pressão de todos os brasileiros, da maior parte da galera que estava lá em cima, e ele acabou se renunciando para o Floriano Peixoto, que era seu vice-presidente. O ideal, o certo, o correto era uma nova eleição. No entanto, Floriano Peixoto continuou seu mandato do Deodoro da Fonseca até o fim. Aqui que nós vamos ver hoje, na nossa aula de hoje, tá? A política na Primeira República, nosso tema principal, e o nosso objetivo vamos ver a seguir. Conhecer formas de participação política durante a Primeira República, de 1889 a 1930. Esse é o nosso objetivo de hoje. Vamos lá. República oligárquica. Oligarquia vem não desse período aí, mas vem de muito tempo atrás. Vem da Grécia, vem de Roma. Lá na Grécia, oligarquia significa o quê? É o poder de poucos. E isso vai se repetir no Brasil nesse momento aí, tá? Em 1894, a primeira eleição vai acontecer, a primeira eleição direta. Não foi, então, aquela galerinha lá de cima, os políticos que elegeram o presidente do Brasil. A partir de 1894, foi o próprio povo que escolheu o seu presidente. Esse primeiro presidente, eleito pelo povo, foi Prudente de Moraes. Ele já era parte da elite do café, já queria fazer república no Brasil e ele foi, a partir daí, o primeiro presidente escolhido pelo povo. Só que nesses novos tempos vai gerar uma outra ideia. Além da república oligárquica, que seria o governo de poucos, vai surgir também a política dos governadores e também o coronelismo. Tu vai encontrar tudo isso na página 18. Política dos governadores e coronelismo. O que acontecia aí? Os grupos dominantes de cada estado apoiavam as políticas do governo federal. Ou seja, aqueles que mandavam nos estados, eles apoiavam o governo e recebiam algo em troca. Tá? Por exemplo, favoreciam esses grupos e dificultavam a ação dos seus opositores.
Se tem uma parte que apoia o governo, a parte que não apoia o governo vai sofrer diversas dificuldades. Mais impostos vão atrapalhar de toda e qualquer maneira para que aquele povo consiga se desenvolver. Atualmente, esse acordo político é o famoso Toma lá da cá. Vocês devem ter ouvido falar. Os grandes proprietários de terra, os mais poderosos de cada estado, eram considerados os coronéis. Eles eram chamados dessa maneira. A grande maioria deles eram fazendeiros, grandes fazendeiros e ex-militares. Esses coronéis eles controlavam os votos dos eleitores. Para isso, eles usavam o que? Compra de voto ou até mesmo a força, obrigando aquelas pessoas a votarem nos seus candidatos preferidos. Garantiam assim que fossem eleitos os candidatos que eles quisessem. E em troca, esses candidatos iriam ficar devendo um favor para o coronel. Essa prática de controlar o voto, de forçar a pessoa a votar no candidato específico, é chamado de voto de cabresto. Tá? Cabresto, porque cabresto seria aquele acessório usado por cavalo, por boi, por outros animais, que geralmente eles fazem um transporte de algo. E o cabresto ele dá direção. Ele obriga aquele animal a fazer o que o dono, o que o cara que está comandando quiser. Aí temos um pequeno esquema de como funcionaria esse problema todo. Pode ver aqui no canto que tem um cara com uma enxada, porque 70% da população ficava na zona rural. E 70% da população era controlada pelos coronéis das suas regiões. Aí vamos ver aqui embaixo. Primeiro do lado direito, depois para o lado esquerdo. Começa com o curral eleitoral. Curral eleitoral não era nada mais, nada menos do que a quantidade de votos, de pessoas, de votos que aquelas pessoas tinham controle. Ou seja, era o controle de votos do coronel. Aquela galera era chamada de curral eleitoral. O coronel, então, ele elegia seus candidatos para prefeitos, vereadores, o que ele quisesse. Claro, sempre esperando algo em troca, um favor que retornasse para ele. Elegendo prefeito, o prefeito vai fazer a mesma coisa, vai conseguir votos e vai passar lá para cima. De lá vai para os deputados. Os deputados, as pessoas mais poderosas ali, vão apoiar então o presidente. Percebe que é uma escada. Essa escada aqui da direita está subindo. O coronel ajuda o prefeito ajuda os deputados, e os deputados, senadores, todos daí para cima vão apoiar e eleger o presidente. Se eles têm uma grande quantidade de voto controlado, era muito mais fácil deles conseguirem eleger o que eles quisessem. Logo, seria muito mais fácil também conseguir o favor que eles pretendiam. Vamos votar agora. Presidente. Ele não mexia nos estados, não intervia, ou seja, quem mandava nos estados eram os coronéis. Ninguém vai mexer em nada, nem mesmo o presidente. Daí, essa galera aqui da oligarquia, os deputados, vão mandar verbas, dinheiro para os municípios, para o prefeito. E em troca o prefeito vai fazer os favores para o coronel. Então tu vê que é uma escadinha que sobe, um ajudando o outro, depois a escadinha que desce, do presidente até o coronel. Os coronéis se beneficiavam dos currais eleitorais e o voto de cabresto que nós já vimos. Vai acontecer também as fraudes. Fraudes, por exemplo, alistamento dos eleitores. Alistamento? Como assim? É que nem todos votavam. O voto naquele período era chamado de voto censitário. Teria que ter uma certa renda, certo dinheiro para poder votar naquele período. Pessoal, mas aí os mais pobres, aí eles não votavam não? Poderiam votar a partir do quê? O coronel dando dinheiro para aquela pessoa votar e, claro, sempre no candidato do coronel. Composição das mesas de votação e apuração. Na hora de contar os votos, tinha sempre alguém que pendia, que ele jogava os votos para o candidato do coronel. Tudo isso é a favor do coronel, não esquece isso. Nas transições das atas e dos diplomas de eleito. Toda vez que o cara é eleito para qualquer cargo desse tipo, ele ganha um diploma.
ele sumia ou então ele aparecia o nome de outro. O processo eleitoral era tratado como uma mera formalidade, ou seja, era uma coisa que deveria acontecer, porque já estava certo as pessoas que iriam ser votadas e as pessoas que seriam eleitas. A vontade dos eleitores era o que menos importava aí. A troca de votos por favores, bens, nomeações para cargos públicos, obras, tinha uma total impunidade e outros privilégios que aumentavam seu poder local. Ou seja, os coronéis não eram políticos, mas eles tinham um poder total ali. Eles tinham muito poder naquele local, tá? Ou através da força ou através da troca de favores. Aí um exemplo de voto de cabresto. Tá aí o cara se mostrando para o eleitor e um carinha ali com argumentos ali atrás, ou seja, uma arma. Ele se faz de doido ou não. Escolhe bem direito quem tu vai votar, senão algo acontece contigo. Aqui mais um exemplo. Temos aí um burrinho. O texto é ela. É o Zé Besta? Aí o cara não, é o Zé Burro. Aqui seria a urna e o cara puxando ele para direcionar o voto que ele queria. É o chamado voto de cabresto. Aqui temos uma lona, que era a forma como votavam naquele período. Tá? Eram papeizinhos que a gente vai ver na próxima imagem. Eram colocados no envelope e depois eram contados. Esse seria um envelope, assim que era naquele período. Tu ia lá e escolhia o nome do candidato, o número e pronto, o voto está pronto. E agora, para comparar, temos aqui uma imagem da urna eletrônica atual. Aqui mostrando em 2003, sobre o plebiscito, se deveriam ou não o comércio de armas de fogo e munição deve ser proibido, sim ou não. Ocorreu naquele período e foi proibido. Agora, a nossa atividade de hoje. Escreva um texto relacionando o voto de Cabresto e a política dos governadores na Primeira República, a política dos dias atuais. Ou seja, tu vai comparar o que aconteceu naquele período, compra de votos, troca de favores, nomeação de cargos em troca de votos. Se isso ainda acontece hoje. Tu vai produzir um pequeno texto e vai fazer essa atividade para a gente hoje. Por hoje é só. Abraço, galera!